Hoje, certamente, nossos olhares se voltam para o grande acontecimento da canonização dos protomártires do Brasil. Eu estou falando daqueles homens e mulheres, a maioria leigos, praticamente todos, havia só 2 padres. Eles foram sacrificados por causa da fé. Isso se deu no Rio Grande do Norte, em 1645, em 2 etapas. Eu já tive a ocasião de estar em Cunhaú, o local do martírio, na capela onde eles foram martirizados. Qual foi o contexto desse acontecimento tão trágico? Os holandeses que estavam instalados em Pernambuco estavam estendendo o seu domínio por toda a região. E aquela região do Rio Grande do Norte é muito fértil, uma das regiões mais ricas de toda aquela área. E ali eles construíram um forte, chamado Forte dos Magos. E não foram os holandeses que construíram, mas se apossaram dele, porque era um local estratégico para as viagens de navio, que era o caminho mais percorrido, o caminho do mar naquela época. Como era uma região muito fértil e rica por causa do comércio com gado, com a cana-de-açúcar, os holandeses visaram estar ali. E note-se que eles eram de religião protestante, calvinistas, e vieram para ali. Como havia dificuldade deles se apossarem daquela região, porque ali havia colônias portuguesas, que por tradição eram católicas, eles enviaram Jacó Rabe, que era um alemão que se irmanou aos holandeses, para ser um tipo de grande gerente dos negócios. E como ele sentiu dificuldade de penetrar ali, onde desejava como um celeiro de víveres, então quis obrigar à força as pessoas a aderirem à colonização holandesa, que tinha seu lugar central em Recife, com Maurício de Nassau e seus sucessores. Pois bem, o que eles aprontaram? Era o dia 16 de julho de 1645, eles disseram que o encarregado das chamadas companhias das Índias Ocidentais queria ter uma reunião com a população. Como era um período chuvoso, muitos não vieram, mas eles disseram, depois da missa, nós faremos a reunião. Só que o plano era outro. Quando a capelinha, que eu já tive a ocasião de estar lá mais de uma vez, estava repleta de fiéis, o padre terminava de fazer a elevação da hóstia e do cálice, os enviados do governo holandês, que dominava Pernambuco, e eram calvinistas, protestantes, fecharam portas e janelas da capela e começaram a matança. Escapou uma pessoa que, por sorte, saiu e pôde contar o que ali aconteceu. Foi um banho de sangue. Morreram mais ou menos 100 pessoas ali dentro, de crianças a idosos, jovens, casais, e inclusive o padre que estava presidindo a celebração da missa. Não satisfeitos, a 3 de outubro do mesmo ano, na beira de uma praia, depois de trazerem do Forte dos Reis Magos, onde eles haviam aprisionado muitos, dizendo que depois iam liberá-los, eles levaram uma praia e queriam obrigá-los a renegar a fé. Se renegasse a fé, inclusive com as instâncias de um pastor calvinista, que estava exortando a eles a se tornarem protestantes e renegarem a fé católica, como não renegaram, eles os mataram na praia em Uruaçu. Então foram 2 momentos, em Cunhaú, que é uma fazenda, em Uruaçu, que é as margens do rio Potengi. E foi aí que se deu um fato maravilhoso. Um homem, um leigo, chamado Mateus Moreira, eles racharam as costas dele com um machado para tirar o coração pelas costas. E enquanto eles arrancavam o coração dele, ele gritou, viva Jesus no Santíssimo Sacramento. Porque a nossa fé católica, ao contrário dos evangélicos, proclama a presença de Cristo na Eucaristia. E ele morreu professando aquilo que é genuinamente católico, a presença de Jesus na Eucaristia.
Durante muitos anos, esse acontecimento ficou como que esquecido, até porque era perigoso falar do assunto por causa das dimensões políticas e sociais da época. Mas eis que, pouco a pouco, a luz da história venceu as trevas do esquecimento. Eles foram beatificados há mais de 20 anos atrás e agora o Santo Padre, o Papa Francisco, os inscreve hoje no catálogo dos santos. São os primeiros brasileiros que derramaram seu sangue por Jesus. São os proto-mártires do Brasil. Glória a Deus que nos deu tão grande testemunho.